E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo sensacional, cheio de conhecimento que tem muita relevância na nossa vida. Estamos recebendo aqui ela, Sandra Lima. Olha, eu estava assim ansiosa por esse momento. Faz tempo que a gente está aí tentando agendar esse bate-papo, porque você tem um conteúdo que é transformador e a gente precisa estender a todo mundo que tem a oportunidade de acompanhar essa entrevista. Sandra Lima, fisioterapeuta, especialista em reabilitação neurológica, mestre em saúde pública, faz um trabalho sensacional com a Reabilitare. Eu estou muito feliz com a sua presença, viu, Sandra? Olha só, eu que agradeço, Sandra Lima, Reabilitare, a família Reabilitare agradece. Família, né? Sempre. Por que eu cito a família? É uma família que eu fico presente desde as 7 da manhã até as 18 horas na clínica. Sim. E depois eu vou reabilitar os clientes que estão a domicílio. É verdade. Que faz parte da continuidade da família Reabilitare. Se eles não podem ir até a gente, é nossa obrigação ir até eles. Por quê? Para prepará-los para vir para a clínica. Gente, o seu trabalho é algo assim sensacional. Eu tenho muita curiosidade em saber os detalhes também e tenho a maior felicidade de ter essa oportunidade de mostrar para as pessoas o que você faz diretamente na vida de quem, infelizmente, passou por alguma situação que deixou ele com alguma deficiência funcional, né? Falando de reabilitação, eu acho que a melhor forma de iniciar essa conversa com você, Sandra, seria deixar claro, conceituar o que é uma reabilitação neurológica. Você pode conceituar para a gente? Sim, é algo que deixa muita gente em dúvida no momento de como procurar o profissional para essa reabilitação neurológica. O profissional certo, né? O profissional certo, direcionado, que tenha conhecimentos direcionados à patologia que esse cliente tem e que precisa se readequar, que precisa adaptar. Sim. Ou que precise curar, apesar que nós não podemos dizer ela é curativa sempre. Não, ela não é curativa sempre. Gente, ela também tem o poder de se adaptar. Olha só, que importante. Adaptar em que sentido? A função do profissional especialista em neuro é devolver esse cliente o mais próximo das atividades de vida diária dele. É qualidade de vida? Qualidade de vida. Entendi. Como assim, Sandra? Em que momento eu devo procurar um fisioterapeuta neurofuncional? Neuro, a própria palavra diz, sofreu uma lesão neurológica. Sim. Pode ser desde central ou periférica. Central, como assim? Um exemplo que infelizmente acontece a todo momento, um acidente vascular encefálico. Ou às vezes a pessoa fala, eu tive um derrame. Sim. Ou um paciente que teve uma paralisia facial periférica. Meu Deus, eu estou tendo derrame? Não. São duas coisas diferentes. Diferentes. Uma é central e o outro já saiu ali, passou pelo percurso e acabou atingindo o quê? A periferia. Entendi. Então, gente, é de extrema importância o momento de procurar esse profissional. Sim. Porque o profissional, olha só, se atente a isso que eu estou dizendo, que eu estou explicando e vou classificar para vocês. O profissional, ele tem que ser procurado no momento que ele sofreu a lesão. Como assim? Tipo, o tempo, então, que você busca esse profissional interfere bastante. Muito. Por quê? Vamos imaginar, Elga, que esse cliente sofreu um AVE, o dito cujo derrame, para quem não conhece, e esteja em uma unidade hospitalar. O profissional com especialidade, ele começa desde o momento desse paciente na unidade de terapia intensiva. Ali o fisioterapeuta, ele vai saber condicionar da melhor maneira esse cliente
desde a parte respiratória. Como assim respiratória e neuro? Ele precisa ter um pulmão bom para que as células estejam fortes. Entendi. Aí sim, o profissional da unidade de terapia intensiva, que é de extrema importância, ele vai preparar, juntamente com o profissional direcionado à reabilitação neurológica, o máximo possível para esse paciente ficar de uma maneira funcional. Como seria isso? Nós vamos prepará-lo na unidade de terapia intensiva, uma forma que ele se posicione sem sofrer sequelas de deformidades. O que seria isso, né? Sim, eu quero saber muito. Olha só, o cliente ele chega, ele está na unidade de terapia intensiva, ele sofreu, gente, um AVE que acabou comprometendo o hemicorpo, ou seja, um lado inteiro de um hemicorpo, ou direito ou esquerdo. Mas vamos imaginar que seja esse lado esquerdo. Esse cliente ele não está recebendo informação nenhuma do lado esquerdo. Ele está sem conexão nenhuma. Porque quando você sofre um AVE, queira ou não, é uma reação inflamatória, uma cascata inflamatória. E ali, ele corta essa conexão. Sim. E esse cliente, ele não vai saber posicionar o braço, a mão, a cabeça, o ombro, todo o hemicorpo, a perna, o pé. E é nesse momento, gente, que o fisioterapeuta faz a diferença. Entendi. Eu acho assim, essa informação, Sandra, que você está nos passando agora, eu quero até reforçar e entender se essa conexão, por exemplo, do neurologista que faz esse atendimento, das pessoas que estão lá fazendo esse pronto atendimento de alguém que sofreu um derrame, um AVC, essa conexão com o profissional que é especialista em reabilitação neurológica, acontece prontamente assim? Acontece. Ou a pessoa tem que ter esse conhecimento e solicitar o profissional? Hoje em dia... Porque a AVC acontece direto, infelizmente, né? Infelizmente. Seja um órgão público ou particular, os neurologistas, os neurocirurgiões, os neurofisiatras que fazem parte dessa equipe multidisciplinar, sim, que tem a função de nos entregar esse paciente para dar continuidade nessa reabilitação, e já existe essa maturidade do neuroclínico falar, vou encaminhar para a Sandra Lima, da Reabilitare, a qual ela vai saber direcionar desde essa fase aguda, que é a fase inicial. Entendi. Porque nessa fase aguda, Elga, olha só, gente, é primordial a busca do fisioterapeuta que tenha conhecimento teórico e prático. Faz diferença. Muita diferença. Apesar que desde 98 eu trabalho com reabilitação e até hoje eu me surpreendo. Mas, como eu trabalho, o meu trabalho é direcionado em resultados, trabalho em evidência, eu vejo que quando o cliente chega até a Sandra Lima na fase aguda, o resultado neurológico, funcional, ele pode ser assim, mais rápido, lógico, sem promessas de cura. Sim. Tudo vai depender do quadro neurológico, da lesão cerebral que foi comprometida. Por isso mesmo, independente disso, aí sim, reforço mais uma vez, procure um fisioterapeuta direcionado a neurofuncional, a reabilitação neurointensiva, porque ele tem 6 meses para você tentar acordar esse neurônio, porque a deficiência, a imobilidade dói. Sim. A dor faz com que o cliente direcione um fator de emocional, não só para ele, como para a família que assiste. Você não trata somente esse cliente, você trata a ansiedade daquela mãe, daquele pai, daquele irmão que chega até a Sandra e fala assim, doutora, vai melhorar?
Quando? Olha só. E olha a responsabilidade. Demais, né, Sandra? Você tem que estar preparada psicologicamente, Sim. emocionalmente, para você lidar com essa situação. Falando sobre isso, Sandra, eu já visitei você algumas vezes lá na clínica. Realmente é uma família lá. Eu senti uma energia muito, muito gostosa. É um ambiente, assim, leve. E é engraçado porque as pessoas estão lá e estão felizes, né? Então eu acho que você tem toda essa preparação para lidar com a situação, com as famílias, os acompanhantes que estão lá com os pacientes. Eu quero saber quando que você despertou, assim, entendeu que esse era o seu propósito. A gente pode conversar sobre isso? Sem dúvida. Mas eu vou pedir para você segurar um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. Voltamos logo, logo com mais Sandra Lima. Mais uma edição do Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães chegou. E dessa vez, além de atrações especiais, também tem novidades imperdíveis. Esse ano, a Estúdio Z é patrocinador oficial do Camarote Chapada. Com mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil, a Estúdio Z é referência em moda, trazendo as maiores tendências em calçados e acessórios do mercado de forma descomplicada e acessível. Você sabia que são mais de 15 lojas só no Centro-Oeste? Isso mesmo, a Estúdio Z está pertinho de você, onde quer que você esteja. Se você quer arrasar no festival, lá você encontra tudo que precisa. Do segmento feminino ao masculino, infantil ao esportivo, tem opções para a família toda. E temos uma super novidade para você. Utilize o cupom PRIME10 nas lojas físicas, no site ou pelo WhatsApp 0800 648 0151 e garanta um desconto exclusivo de 10% no seu look para o festival. Não perca tempo. Bora curtir o Festival de Inverno com a Estúdio Z. Estamos de volta com este bate-papo sensacional. Que oportunidade de receber a doutora Sandra Lima, fisioterapeuta, especialista em reabilitação neurológica, que está aqui transmitindo todo esse conhecimento. Sandra, olha, tem que ter uma sensibilidade muito grande para lidar com este momento, né, na vida das pessoas. Lembrando que a reabilitação neurológica, ela não é direcionada apenas para alguma patologia ou por algum AVC. Às vezes tem pessoas que sofrem acidentes também, que é algo inesperado na vida, né, Sandra, que acabam precisando também da reabilitação, né? Sem Isso dúvida. acontece muito? Muito, muito, muito. Realmente é algo que eu citei do AVE, da paralisia facial, mas realmente o que existe de traumas, ou seja, o traumatismo crânioencefálico, o paciente sofre um trauma por acidente automobilístico ou queda da própria altura, que acontece com os idosos, caminham de repente, né, cai e acaba sofrendo um trauma. Paciente com doenças degenerativas, vamos citar uma delas, esclerose múltipla. Paciente com Guillain-Barré, que infelizmente eu tenho recebido muitos clientes, doutora, na clínica reabilitarem. É uma síndrome? É uma síndrome. Eu vi algum estudo falando sobre, não sei se foi um aumento de número de casos dessa síndrome, e eu também dei uma olhadinha lá e vi que a Reabilitare atende também as pessoas que, infelizmente, têm essa síndrome, né? Sim, eu tenho 5 pacientes com esse quadro clínico e um que chegou recentemente de Juína também, que nós atendemos, abraçamos os clientes, né? De Mato Grosso, né? De Mato Grosso inteiro, né? Inteiro. E, infelizmente, alguns chegam assim, olha... Ele vai perdendo a mobilidade dos movimentos? Sim. Olha, boa pergunta. Tem clientes que falam, olha, eu comecei sentindo uma dormência, não que todos que tenham dormência vão apresentar Guillain-Barré, numa perna, aí passou para outra.
subiu para o joelho, passou para o outro. Ai, minha perna está pesada, agora a coxa. E, de repente, começa a andar de uma forma estranha, como eles relatam. Procure o médico. Por quê? Quando vocês procuram a tempo e o diagnóstico é fechado com excelência, o tratamento que, na maioria das vezes, os médicos, de repente, possam optar, né, que é a imunoglobulina, o plasmaférese, ele tem um prazo para entrar. Que nada melhor do que essa parte, o neuro, ele possa explicar melhor. Mas vamos procurar um neurologista. É um neurologista, né? Que é o profissional indicado. Sim, para lógico, fechar esse diagnóstico, né, doutora? Entendi. Apesar que é algo tão estranho que as pessoas acabam falando assim, eu acho que é problema na coluna. Esse autodiagnóstico é complicado, né? É complicado. E aí fica, trata, toma um remédio e vai piorando, vai evoluindo. Sim. E quando ela evolui, aí é complicado. Quando chega numa unidade de terapia intensiva grave, de uma forma grave. Mas, dependendo do tipo que a Guillain-Barré, ela pode ser a nível de bainha de mielina, que nada mais é, vamos imaginar assim, vocês estão vendo eu com essa calça, tá? Que está protegendo a minha perna. A bainha de mielina seria essa calça protegendo, tá? E quando ela começa a ser agredida, o impulso neural, ele torna-se mais lento. Por isso que quando começa, procure um neurologista. Por isso começa a dormência, então? Começa. Mas vamos imaginar que a agressão seja direcionada não só no que está revestindo, nessa capa que reveste o nervo. E começa a agredir o nervo. Aí a paralisia total. Olha só. Então, aí começam as classificações. Guillain-Barré, a nível, vamos dizer, de bainha de mielina, desmielinizante, mas sem comprometimento axonal. Quando tem um comprometimento axonal, a lesão é mais grave, a reabilitação é mais lenta, mas isso não quer dizer que não possa se readequar o mais próximo das suas atividades diárias. Ou seja, não possa se readequar ou se readaptar às funções que você possa executar, independente dessa lesão axonal, que é mais grave. Olha que maravilha. Então, aí vem a diferença, gente. Procure o profissional que saiba reabilitar pacientes que têm a lesão neurológica central ou periférica. Mas aí entra a questão da Sandra Lima, a responsabilidade em relação ao meu tratamento. Por exemplo, eu estou com um jovem que acabou postando, eu posto no Instagram o antes e o depois. Eu adoro esse trabalho que você faz, porque a gente consegue ver a evolução dos pacientes que estão lá fazendo o tratamento com você, Sandra. Eu fico assim impressionada de ver assim como é importante, né? Cada passo, cada evolução é algo assim que a pessoa é uma vitória muito grande. Você sente essa energia? Eu sinto e às vezes eu me preocupo, gente. Parece que não, né? Não, a gente sabe que se preocupa. É que você lidar muito bem com uma tranquilidade, uma calma, uma leveza com os pacientes, assim, que deixa todo mundo muito à vontade. Sim, porque o cliente, quando chega, ele fala assim, eu vi um quadro clínico parecido com o meu, eu vou andar, não vou, doutora? Sério? Eu falo, olha, vamos... É uma responsabilidade, né? Sim, essa resposta que ele espera ouvir de você é a hora que você pode, de repente, favorecer com que esse cliente entre numa depressão maior. Entendo. Tá? Ou que esse cliente também, ele possa me atrapalhar na reabilitação. Como assim? Olha, vamos imaginar que eu diga para ele, você está chegando hoje, eu vou avaliá-lo e vamos observar 90 dias.
Ele fala, 90 dias eu vou andar? É ansioso, né? E ele acaba estressando o neurônio. Entendi. Ele acaba abalando a capacidade de velocidade neural de resposta. Por quê? Eu trabalho muito com a neuroplasticidade. Ai, que bom que eu descobri a neuroplasticidade e minha especialidade foi direcionada a isso, meu mestrado também, e a minha vivência desde 98 foi em cima da descoberta da neuroplasticidade, que nada mais é o quê? Repetição, em busca de acordar aquele neurônio que está em silêncio, que ele possa, de repente, agir no lugar daquele outro que já acabou de funcionar da forma que ele funcionava antes, que ele não vai ter mais resposta neural. Mas aquele ele possa, de repente, fazer uma informação cruzada. E esse cliente, ele acaba, às vezes, tão ansioso em ter essa resposta em 90 dias, que o neurônio, em vez dele buscar o aprendizado, ele mantém-se em silêncio. Você vê o que é o emocional, também ali, né? O emocional. Mas o bom, Elga, que eu vou citar agora, para você é assim. Não, gente, não querendo dizer assim, promessas, não. Desde 98 a Sandra Lima nunca prometeu nada. E olha que às vezes tem pessoas me buscar para ir para São Paulo, para ver cliente. Eu acho muito bom que a Reabilitare Cuiabá mostra que tem profissional ou profissionais Sim. de referência. Demais, né? Nossa. Que nós estamos aí a todo momento para crescer, para ir em busca da ciência, de renovação. E essa palavra que eu falei de renovação está direcionada à neuroplasticidade. Renovar, buscar, repetir. E esse cliente, quando chega até a Sandra, no momento que eu toco, eu avalio, só de posicionar ele fica feliz. Sabe por quê, Olga? Porque aquele detalhe do pé caído, a Sandra olha e fala assim, eu vou colocar algo em você que vai te auxiliar a levantar o teu pé. E só pelo fato de levantar o pé desse cliente, do posicionamento, diminui a dor. Olha só. Porque o mau posicionamento é um gerador de dor. Aí esse cliente já vai embora mais tranquilo. Ele Sim. confia, ele acredita. O que eu vejo do conhecimento que eu busquei do seu trabalho é que vocês têm um atendimento diferenciado, têm um acolhimento, uma humanização, é algo diferente. Você tem um procedimento único que você usa na Reabilitare, que vem fazendo muito sucesso Sim. e vem trazendo resultados maravilhosos nos tratamentos, né, Sandra? Quando que você descobriu esse seu propósito? Porque o trabalho que você faz, com certeza, está aliado ao seu propósito de vida, né? Sim. Quando eu descobri esse propósito, foi em 2000. 2000? Sim. Quando eu peguei um cliente que sofreu um acidente automobilístico e teve uma lesão parcial medular, a qual ele precisava de ter algum tipo de funcionalidade, porque era ele e a esposa dele. Os dois eram idosos. Nossa. E a esposa não tinha como cuidar. E também ele não tinha uma situação financeira boa. E eu vi que, independente de ser uma pessoa que você atenda do SUS ou particular, você tem que ter primeiramente amor a esse cliente, colher da melhor maneira a história de vida desse paciente, perguntar para ele qual que é o principal objetivo que ele espera desse profissional, e depois readequá-lo naquela função que ele deseja para que ele possa se sentir mais útil, mais funcional. E isso é assim, eu falo, Senhor, eu tenho que estudar. Eu preciso estudar. Eu preciso entender melhor a função desses neurônios. Eu preciso
fazer com que esse cliente, dentro do diagnóstico dele, ele possa ter vida. Não só vida familiar, uma vida social. E foi a partir desse momento que eu falei, eu vou ajudá-lo da melhor maneira, respeitando o quadro clínico dele, e vou tentar mostrar que nós, porque nessa época, em Cuiabá, não tinha tanto em ênfase o nome do fisioterapeuta neurofuncional. Entendi. Lógico, gente, que existia já, como existe ainda centros, né, que fazem esse tipo de reabilitação, mas hoje eu vejo que está de uma forma mais específica, ou seja, a especialidade em reabilitação neurológica, adulto, infantil, no idoso, especialidade direcionada à ortopedia, direcionada à gerontologia. Tipo, mais segmentado, você diz? Sim, sim. Hoje, sim. Entendi. Mas, na minha época, o profissional, primeiramente, ele precisava gostar e precisava estudar mais, ir em busca de um conhecimento. E nessa época não era fácil buscar a especialidade nesse tipo de tratamento. Entendi. Tanto que hoje, Elga, eu vejo assim, resultados melhores devido a alguns cursos que conseguem lançar na área da neurologia. Só que dentro da área da neurologia tem mais limitações em relação a você conseguir ampliar seu conhecimento em relação a cursos, porque a neurologia não é tão exata. É diferente da ortopedia, que ela não tenha os seus valores. Tem muito, infelizmente, muito politraumatizados. Sim. Que eu tenho colegas brilhantes que reabilitam. Acho que trabalham em conjunto maneira. Também, sim, né, Sandra? Mas ele consegue direcionar uma fratura de joelho. Opa, eu posso direcionar tal protocolo. Mas numa lesão neurológica, eu posso direcionar um protocolo, mas às vezes esse protocolo não é eficaz. E eu tenho que buscar um meio de fazer com que esse neurônio acorde. Eu tenho que fazer somas de raciocínio para poder estimular esse neurônio de alguma maneira. E foi aí que eu busquei a neuroplasticidade. Entendi. Foi assim um entendimento através da experiência que você teve na profissão e com os pacientes. Você desenvolveu uma técnica diferenciada. Foi isso? Correto. Falou tudo. Que maravilha! Dá para perceber, sabe? Mesmo eu leiga, só pelas visitas e por conversar com os pacientes que estão lá, eu entendi isso. E é por isso que eu quero que as pessoas também que estão em casa também compreendam muito bem o seu trabalho, porque é algo que eu sei que você faz com muito amor, mas também com muito conhecimento. Estudou muito, né, Sandra? Sim, e ainda estudo. Estudou e estuda, isso é diário, é algo não tem como. Que te preenche também, né? Principalmente, quando eu pego aqueles clientes, tem hora que o Instagram me ajuda, mas tem hora que ele me deixa numa situação... Sério? Como assim? Nos conte. Peraí, não, segura um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. Vão ter 3 blocos aqui com a doutora Sandra Lima. A gente já volta. Estamos de volta para o último bloco aqui com a doutora Sandra Lima, que está nos dando aqui um tostão do seu conhecimento, um pouquinho, né, Sandra, dessa vida de dedicação que você tem para a reabilitação neurológica. Como eu já falei mais uma vez, é algo assim que a gente admira muito. É uma doação. Sim. E o impacto que você causa na vida das pessoas, assim, é algo que a gente precisa mostrar para o mundo. Então, você finalizou o bloco anterior falando sobre a questão do Instagram, né? Eu falei, lá no Instagram você mostra, o Instagram da Reabilitare, você mostra casos de muita evolução, de pessoas que realmente chegaram lá em 15, em 20 dias, em 30 dias, cada um no seu tempo, né? Mas conseguiram uma evolução muito grande. Então, acredito que todo mundo quer, né?
né? Chegar lá e mostrar que eu também melhorei. Realmente, o cliente chega até a Sandra e fala assim, doutora, o meu sonho é aparecer no seu Insta. Aí eu olho e falo, ótimo. Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso, falou tudo. Sim. E nesse momento eu vejo que é a vida de um ser humano que está nas minhas mãos. Sim. E que a minha seriedade tem que ser muito importante na vida deles. Porque eu vou dar só um exemplo. Muita responsabilidade? É muita responsabilidade. Mas olha só, gente, mesmo que tenha essa classificação do cliente, vamos dizer assim, acamado é aquele que fica somente na cama. Tem um paciente que está acamado, mas ele pode conseguir sair da posição do acamado para o sentado. Gente, tem aquele paciente que está acamado, que de repente a gente consiga sair dessa posição do acamado para o sentado e conseguir ficar em pé. E tem outras clientelas que chegam acamados, conseguem se sentar, conseguem ficar em pé e com auxílio do profissional ou de um andador, ele consegue trocar passos. Meu então, Senhor, vamos atingir maravilha. essas fases, respeitando a sua patologia. Só não deixe de acreditar. Sim, eu inclusive quando eu fiz em uma das visitas até a sua clínica, você foi e me mostrou alguns casos de pessoas que estavam acamadas, daí já conseguiram se sentar e uns que até conseguiram já ficar em pé. Correto. Eu acho que é uma vitória muito grande, né, Sandra? Gente, sem explicação. É algo que você, primeiramente, quando eu chego na minha clínica, que é normal, como você chega no seu estabelecimento, a gente pede, Deus nos ajude. Todos os dias? Todos os dias. Com aquela fé. Permita o máximo que esse cliente possa chegar a atingir. Porque a credibilidade de vida, o que seria credibilidade de vida? É a credibilidade de você mexer numa estrutura óssea, de você mexer numa estrutura muscular, de você mexer numa estrutura nervosa, de você mexer numa estrutura que ele precisa visualizar e acreditar que aquele membro vai acordar. Então, eu penso assim, não deixe, gente, de procurar um profissional que saiba direcionar esse tratamento. Você tem uma equipe multidisciplinar lá, sim, na Reabilitare. Sim, porque por tudo que você descreveu aqui das etapas de evolução desse paciente, eu entendi que existe um trabalho lá, de outros profissionais também, fazendo o atendimento com esse paciente, né? Sim, mas olha, realmente a nossa equipe é uma equipe que tem especialidade, uma equipe que procura trabalhar de uma forma multidisciplinar. Como assim, Sandra, multidisciplinar? O cliente chega até a minha clínica, eu avalio e vejo que antes de tocar nesse cliente, eu preciso de uma avaliação neurológica clínica. O clínico é de extrema importância. Se for um paciente que passou por uma cirurgia, uma neurocirurgia, eu encaminho para o neurocirurgião. Sim. Não é assim, gente, vou tocar a mão e vou reabilitar. Não. Para isso existem outras especialidades. Porque o cliente às vezes chega até a Sandra, não consegue falar. Tem a fonoaudióloga para isso. Entendi. Se ela consegue fazer com que esse cliente, de repente, ele possa até não falar, mas ele consegue se expressar, consegue falar com os olhos. Se comunicar de alguma forma. De alguma forma. Entendi. Já é um avanço para Sandra Lima em relação aos membros, a cognição corporal, a memória corporal. Se é um cliente, gente, que ele precisa, se ele tem tensões no membro, vou dar um exemplo, às vezes o cliente chega para a Sandra e ele não consegue esticar o cotovelo. Eu tenho um músculo prendendo. O neuroclínico ou, principalmente,
o neurofisiatra. Ele vai ajudar a Sandra a relaxar esse músculo para que a Sandra possa acordar outros, reforçar melhor a função. Então, a Sandra Lima, ela não trabalha só. Ela tem colegas, ela tem parceiros que estão sempre nos assistindo. Entendi. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, vou fazer uma brincadeirinha. Será que posso? Por favor. Olha, a fama da Sandra é Sandra levanta pessoas. Olha que assim. Maravilha! A gente tenta. Que fama maravilhosa, sim, Sandra, né? Sim. A gente precisa falar mais sobre isso. E quando eu ouvi, eu falei, ixi, não. Eu sei que pesa a responsabilidade, né? Eu acredito que para você tem aquele peso nos ombros, né? Você fala, nossa senhora, olha só a responsabilidade que eu estou aqui frente a essa pessoa que está depositando toda a confiança no meu trabalho. Eu sei que isso é difícil, mas é uma questão também do êxito que você vem conseguindo com o seu trabalho. Sim. Então, e a gente precisa estar conectado com essa positividade também. Eu acho que é uma energia boa para você. Sim, olha, eu amo. Eu quero até dar um exemplo para vocês quando eu falo essa palavra, Sandra levanta pessoas, e outros termos que eu não vou citar, da forma de levantar. Sim. Teve um belo dia que eu cheguei num determinado hospital e a mãe estava muito triste, o jovem retirou 4 tumores na região do cerebelo. Eu cheguei, eu olhei e falei, Senhor. Porque às vezes as pessoas olham na Sandra uma menina forte, uma mulher que não tem medo. Sim. Mas nós temos, porque eu tenho que estudar o seu caso. Você olha, você fala assim, lógico. Opa, deixa eu ver o diagnóstico dele. É desafiador dele. Isso. Muito. E a mãe falou assim, doutora, ele vai andar? Eu falei, vamos tentar. E olha como Deus é bom. Que bom que Deus faz a obra e eu levo a fama. Eu fico muito feliz com isso. Você é um instrumento, né? Lógico, Deus, tem. Assim, ele... Essa espiritualidade também é algo que te ajuda muito. Muito, muito. Esse cliente que eu acabei de citar, né? Apesar que é um cliente que autorizou, né? Eu tenho autorização de todos para estar citando. E ele não conseguia, devido à lesão dele ser cerebelar, que é uma lesão difícil de reabilitar, muito difícil, né? Às vezes fala assim, é até considerado, as pessoas olham e falam, ele tá bêbado, pela Sério? falta de... Porque não tem coordenação? Não tem. Nossa. Então, através de repetições, neuroplasticidade, ou seja, eu tentei buscar meios para que ele pudesse pelo menos levantar, porque ele chegou na minha clínica fazendo assim. Entendi. E caía. Aí ele começou a apoiar, mudou a posição dos pés, né, para dar mais estabilidade e começou a treinar como levantar. Aí eu falei, você vai andar com a base afastada. E aí ele ia e caía. E caía. De repente, com 2 meses treinando, porque o meu tratamento é intensivo, é de segunda a sábado. Segunda a sábado? 2 horas de fisioterapia por dia, para que eu possa atingir o ponto desejado. Entendi. Para que esse neurônio possa acordar. E aí o cliente, ele começa. E ele anda, assim, como se fosse um robô, mas ele está feliz. Demais! Porque ele não conseguia mal virar numa cama, mal sentar e mal ficar em pé. E aí a família falou assim, doutora, você é um anjo. Não, Deus fez a obra. Com toda certeza. E a gente conseguiu reabilitar. Olha que maravilha, Sandra. Isso, gente, você não tem impacto, noção. Né, que a pessoa, de uma situação de não conseguir ficar em pé, não conseguir uma coordenação e estar aí já dando os primeiros passos. Sim. Depois de tirar 4 tumores. Sim. É algo assim, divino. Sim, sim. E eu tenho os neurocirurgiões, não vou citar um nome, que eu não sei se pode, mas tudo bem. Ele chegou a me falar, Sandra, não estou acreditando. Você está igual a Jesus Cristo? Eu falei, ainda não, porque eu tenho muito pecado. Mas que bom, gente. E aí, através disso, dos resultados da Sandra Lima,
que eu consegui e consigo, com a graça de Deus até hoje, grande respeito de neurologistas, de neurofisiatra, de neurocirurgiões, de colegas de outras áreas, de psicólogo, de fono, todos que assistem a Sandra Lima vê a seriedade e o resultado que o cliente acaba... É bem isso. O que eu entendi de todo o trabalho que você vem realizando, da credibilidade no mercado, do respeito conquistado, dos casos de sucesso que você reabilitou aí, que são muitos. Sim. Eu vejo que nós estamos bem assistidos hoje com a Reabilitare neste segmento, né, Sandra? Correto, correto. Muito. Muito, muito. As pessoas que nos procuram... Que vem de longe vem aqui de te longe. procurar. Eu tenho cliente de Brasnorte, Juína, Vilhena, tanto que em Vilhena eu estou com 2 clientes aguardando a Sandra ir até lá para avaliar, para ver se o filho e o outro senhor teria condições de estar vindo. Só que como a procura é grande, eu acabo não conseguindo ir. Se deslocar, né? Não Difícil. consigo, não consigo. Porque a Reabilitare, como eu acabei de falar para você, é um tratamento assim, sério, intensivo. E às vezes as pessoas até me perguntam, 2 horas? O cliente fica com você 2 horas? Sim. Por quê? Nós precisamos parar com aquele pensamento do fisioterapeuta dobrar e esticar. Não funciona mais, gente, dessa maneira. Nós liberamos raízes, o paciente está deitadinho lá e a gente crochetando o corpinho dele. E quando eu falo crochetar, o paciente fala, o que você vai fazer comigo? Como assim? Você vai me costurar? Não. É uma técnica que muitos colegas também conhecem e a gente usa muito dentro da neuro. E você nutre aquele cliente para depois pensar em executar algum tipo de movimento. Entendo. E a hora que o cliente acorda, já fala assim, já deu as 2 horas. Gente, mas agora que eu comecei a mexer, vamos descansar para o neurônio não progressivo, né? Então, gente, vamos parar com aquela coisa, 40 minutos, 30. Não. O paciente, na Reabilitare, menos de 2 horas, ele não consegue ir embora para casa. Lógico. É um procedimento que você desenvolveu, né, Sandra? Sim, sim, e que deu muito certo. Que maravilha. Deu tanto certo que eu tenho uma cliente de Sapezal que fica 6 horas comigo. Olha só! E ela anda hoje, ela sofreu um acidente no local de trabalho e ela não andava. E hoje ela fica com a Sandra Lima 6 horas. Por quê, gente? Imagine essa cliente se deslocar de Sapezal, ficar sozinha aqui com o cuidador, sem resultado nenhum. E aí, de repente, você vê que ela se reorganizou, ela melhorou, mas não pode parar de fazer a físio. Por quê? Sandra, lá não tem fisioterapeuta? Tem. Eu acredito que eu tenha colegas que desempenham um bom trabalho. Só que é necessário que tenha um profissional direcionado à neurologia, Sim. que saiba reabilitar essa cliente com esse determinado quadro neurológico. E se ela não conseguir a continuidade desse tratamento dentro desse protocolo, ela regride? Regride. Olha só. Nessa fase que ela está, sim, Elga. Boa pergunta da Elga, gente. Eu tenho pacientes que hoje eles estão em academias, tranquilamente, porque já chegou no platô que não precisa mais da Sandra. Mas tenho clientes que eu preciso ainda acordar os neurônios antes de encaminhá-lo para outro colega. Entendi. Sandra, você falou alguns casos que você atende lá na sua clínica, passou principalmente esse último, que foi da retirada de 4 tumores. Tem mais algum que a gente pode falar sobre e as pessoas entenderem um pouquinho mais? Temos vários. Escolhe um para falar. Vou falar de pacientes assim, acamados. Acamados mesmo. Que as pessoas, sem mobilidade. Sem mobilidade nenhuma. Eu tenho pacientes acamados que às vezes, pela literatura, pelo exame clínico, você fala, esse paciente não vai mexer. Esse paciente não vai conseguir resultado nenhum. E a família acaba buscando na Sandra Lima
um suporte de tentativas desse cliente tentar voltar a algum tipo de função. E até eu me surpreendo, porque eu tenho cliente que, de 6 anos comigo, que começou a ter resultado neural. E aí? Sério? Sim. Olha só! O paciente começou a mexer com a cervical. Que felicidade. Começou a ter algumas reações. Sim, sim. Isso 6 anos. Muito bom, muito bom. Isso é maravilhoso. E imagina... É que enche as pessoas de esperança, né? Sim, sim. Como eu tive um também que teve uma lesão axional difusa quando sofre um acidente automobilístico, e vamos imaginar como se fosse uma foice cortando tudo nele dentro do cérebro. É difícil quem tem lesão axional difusa ter algum tipo de resultado. E esse jovem, hoje, é cadeirante, tá, gente? Ele era acamado. Ele é cadeirante. A hora que você pede para ele ficar em pé, ele fica. Ele fala, ele come, ele segura. Então, isso é função. Nossa, já é outra qualidade de vida total, Sim. né? Já se torna, de certa forma, um pouco mais independente também. Sim. Consegue uma comunicação, né? Com a pessoa que sempre está ali ao lado, alguém da família, o cuidador. Então, isso facilita demais, não só para o paciente, mas para todo mundo que está em volta, né? Sim, como eu tenho também lesados medulares, eu tenho um senhor, lesão parcial de C4, que ele está me surpreendendo. Ele tem 8 anos com a Sandra Lima e hoje vocês podem até assisti-lo no Insta. Ele já segura o tronco, ele já consegue fazer com que os braços apoiem, vai para frente, vai para trás. Aí ele me surpreendeu hoje falando assim: você acredita que eu já estou conseguindo segurar no suporte de casa e ajudar o meu pai na transferência? Olha só. Não tem nada melhor do que isso. O reabilitar não é só um andar, gente. O reabilitar é você conseguir atingir todas as reações próximas das suas atividades do dia a dia. Já pensou você poder ajudar o teu pai, que já está com seus 70 anos, e ele precisa de um resultado para ajudar. O pai pede a Deus para o filho poder ter uma reação melhor. Então, já pensou se ele desistisse? Viu como não pode desistir, né? Não tem como. Lógico, não é que o cliente ficou 6, 7 anos parado sem resultado. Não. A família o tempo todo vendo algo de diferente. E o brotamento neural acontecendo. De forma lenta, mas você via algum tipo de... que tinha algum progresso, diríamos assim? Sim, sim. Assim, os clientes, eles não ficam com a Sandra Lima porque é a Sandra Lima, não. Ele chega até a Sandra Lima e no dia a dia ele fala: eu estou melhorando. Gente, eu consegui mexer com o meu indicador. Ai, que bom, eu não conseguia fazer isso. Olha meu polegar. E às vezes a gente tem mania de acordar tão rápido, né? É verdade. E a gente deixa de se olhar e falar: oh Deus, obrigada, olha, estou enxergando. Estou mexendo aqui, né? Estou com todos os meus movimentos. Sim. E eu acredito só quando a pessoa perde é que começa a entender mesmo quanto esses pequenos detalhes, mexer um dedo, um polegar, faz a diferença importante para alguém que está nessa situação, né, Sandra? Sim. E eu agradeço, primeiramente, por exemplo, a Deus, e segundo, pela tua credibilidade, por você ter vivenciado lá, através de sua visita, você vivenciou o que a gente realmente executa na clínica, porque, Elga, às vezes eu tenho cliente no Jardim Itália e fala: gente, eu nem sabia que tinha essa clínica. Imagino. Por que eu estou citando isso? As pessoas chegam até a Sandra ou por indicação médica, né, através de um neuro ou de outro profissional, ou do boca a boca através do Insta, mas assim mesmo, gente, vocês acreditam que tem gente que ainda não conhece, vale a pena. Tem muita gente que não conhece e é por isso que você está aqui. Inclusive, nós vamos aí iniciar um trabalho maravilhoso onde eu vou poder estar lá também na Reabilitare, mostrando
em detalhes, lógico, com a Sim, permissão dos seus pacientes. Estão ansiosos mas para assim, mostrar. o tipo de tratamento que você realiza lá, a gente vai mostrar os estímulos. Então, alguns pacientes onde a gente possa mostrar a evolução. Sim. Então, as pessoas vão ter esse conhecimento que nós temos, estamos bem assistidos no que se refere à reabilitação neurológica aqui em Cuiabá, né, Sandra? Isso é uma ótima notícia que a gente pode dar. Sem dúvida. E eu acredito que os clientes que ainda, de repente, não estejam sendo assistidos, fiquem à vontade para nos visitar, para nos procurar. Olha, daqui para frente, nós fazemos questão de cada vez mais podermos estar lá com vocês, você estar aqui com a gente também, e a gente trazer esses casos e mostrar para todo mundo que, se por um acaso alguém da sua família, você ou alguém próximo estiver com uma situação nesse sentido de perda de mobilidade por algum motivo, nós temos a Reabilitare, que está fazendo um trabalho sensacional e melhorando a cada dia, né, Sandra? Essa é a melhor parte. Correto. É um fenômeno. É um fenômeno. Só posso dizer um fenômeno que você construiu com muito amor, lógico, muito equilíbrio também, muito estudo, viu? Muito, muito, porque hoje a Sandra tem a clínica já há 10 anos. 10 anos que tem a Reabilitare. Mas a Sandra ia nas casas desde 98. E justamente eu resolvi abrir uma clínica porque a Sandra já não dava mais conta de atender esses Precisa clientes. de ajuda, né? Sim, e deu muito certo. Que maravilha! E é isso aí. Doutora Sandra Lima, eu estou honrada com a sua presença, te admiro muito, admiro o seu trabalho, eu acho que você desenvolve um trabalho que tem um impacto muito grande na vida das pessoas, é o seu propósito de vida, então é muito bonito de ver, entendeu? E poder mostrar para todo mundo também o seu trabalho é um privilégio. Então, estamos iniciando esse trabalho, é a sua primeira visita aqui em nosso estúdio de muitas, viu? Ótimo, obrigada. Olha, você é uma mulher maravilhosa, uma obrigada. Pessoa que abraçou essa causa e eu vi que nos seus olhos a importância realmente de mostrar o que a saúde precisa dentro do espaço da fisioterapia neurológica. É bem isso. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada a todos.